Quero tomar como meu texto de hoje 1 Coríntios, capítulo 10, começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação. Ouçam isto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer de sua vida. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus proveu escape, se você conhece a Cristo. Bom, aqueles dois filmes tiveram um tremendo impacto sobre o mundo. O de 1982 foi Carruagens de Fogo, a história de Eric Liddell, um jovem que disse não a si mesmo e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando se recusou a correr num domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E vocês todos sabem que ele disse não até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não, porque ia ser num domingo e era contra suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 60º aniversário da grande vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, porque ele correu nos 400 metros, em que ninguém achava que teria chance, e venceu. E fizeram esse grande filme a respeito da sua vida. E o que muita gente não sabe é que a vida de Eric Liddell não se limitou àquela vitória, porque depois que se formou na Universidade de Edimburgo, quando partiu, a estação estava lotada de colegas e professores cantando "Saudai o nome de Jesus", porque Eric Liddell foi para a China como missionário. Foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas naquele campo, ele trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros, pois pregou para eles e cantou para eles, ministrando as suas almas. E ouvi dizer que estão preparando um outro filme, mostrando sua vida ali, porque ele teve coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele, porque ele disse não àqueles que tentaram fazer com que abandonasse as suas convicções cristãs pessoais. E eu penso em William Booth, há pouco mais de 100 anos atrás, que fundou o Exército da Salvação. Ele se converteu, tornou-se um vigário, um pastor, e foi para as favelas de Londres, para as zonas da luz vermelha. Pregou entre a gente pobre, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia, e ia às esquinas, e ia também às prisões. E alguns dos líderes religiosos da época não gostaram daquilo. E assim ele foi chamado diante de uma conferência de líderes religiosos. E disseram: William Booth, você vai pregar onde nós o mandarmos, senão será excomungado. Ali estava ele, diante daquela vasta assembleia de pastores. Que podia dizer? Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele, sua esposa, estava na galeria e abanou o seu lenço gritando: William, diga não! E William obedeceu sua esposa e disse não, e assim nasceu o Exército da Salvação. Lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar, talvez nunca tenham ouvido falar. Seu nome foi Vasti e foi rainha da Pérsia, a esposa de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pensem em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e ali dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo
de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse: não, eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma: não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Nada mais sabemos. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha e o povo judeu foi salvo. E até o dia de hoje, o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque havia um homem como Hitler, e era o primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade e lascívia e depravação. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar. Perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 lemos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo: vão em frente, gozem toda a depravação e toda a sensualidade que quiserem, não vou perturbá-los. Ainda não. Mas saibam que seus pecados os acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando é jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo, porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse: não. Mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse: minha resposta é não. Qual é sua resposta hoje àquelas coisas que são erradas? À mentira, à lascívia, à cobiça, ao preconceito racial? Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia, a quase 3.000 quilômetros de sua própria terra.
Sem aviões, nem